Olha só, as pessoas aqui do nosso país, principalmente, vamos falar do Brasil, né? Tem um sonho imenso, muitas delas, a grande maioria das pessoas tem um sonho imenso de sair da nossa terra, de morar fora, com a expectativa de uma vida melhor, né? E até por conta, infelizmente, do nosso governo que abre mão da saúde, da educação, por conta de outras prioridades que não deveriam ser prioridades. Nós já sabemos disso, né? Aí, aquele sonho das pessoas de, puxa, se eu pudesse morar fora, né? Eu fiz isso, eu morei 13 anos nos Estados Unidos e vai ser muito legal eu ouvir essa nossa amiga hoje falando da história dela lá fora, para as pessoas entenderem que muitas vezes não adianta morar fora se você não tem dentro de você uma guerreira, se você não tem dentro de você um guerreiro, né, para os meninos. Então, assim, você precisa ter dentro de você a força para conquistar tudo o que você quer, independente de onde você está. Vamos conversar, essa é a minha opinião, tá? Vamos conversar com a querida Monique Cornelsen. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Eu estou muito Obrigada. É um feliz prazer. de estar batendo um papo com você. Também é um super prazerzaço estar com você. Ainda mais que a gente. São tantos anos, né? E eu falei, engraçado, você estava falando ali agora. São tantos anos e você não sabe muita coisa do que passou, passou comigo na minha vida, né? Então, mas legal, é É bom. muito louco porque a gente é amiga do que, o quê? Meus 14, 13, 12 Não, anos, né? muito menos que É isso. Você bom? tinha É muito bom? menos. Tinha Ixi, menos, né? você devia ter uns 10, 11 anos. É, não lembro, tá É. vendo? Eu E na eram, época, eram ó, os eu na época vizinhos. tinha 13. Eu tinha 13 anos na época. Então eu sou de 63, estou com 57 anos. Aí tu tira a diferença do teu. Não precisa Eu não. Muito tenho- obrigada, tá bom assim. Olha, amiga, assim, a gente é vizinha, e aí, com 21 anos, eu saí do Rio, fui para os Estados Unidos, Uhum. e aí Isso, a gente se perdeu. E foi. voltamos a nos encontrar, acho que uns 5 anos atrás, 6 anos, que foi no casamento da minha sobrinha, lembra? Isso, Né? exatamente. E aí, Não, tem mais a tempo. internet maravilhosa, a Não, gente, já tem mais tempo, tem mais de 10 anos. Foi no primeiro casamento da Natália. que tem 10 anos, casamento da Natália, o quê? Tudo O isso? primeiro? Não, Tem uns 9 anos é que teve mesmo? o primeiro. Eu, Foi. eu tô muito por fora. A Kátia aí, ó, a Kátia pode falar, é filha dela, Você a gente pode pode falar. dela. Mais ou menos, eu acredito que tenha isso, mais ou menos isso. Porque a Isabelle, a Tainá tinha acho que 16 anos, por A aí. Ana Célia, oi Ana Célia, meu amor! Então, amiga, aí esse tempo todo passou e a gente nunca parou. Olha, você me ajuda bastante, você traz sempre uma indicação super especial nas lives para mim, né? Gente, eu tô cortada? Não, tô cortada não. Não, E aí, é, mas a gente nunca parou para falar de você, né? Aí eu consegui convencer essa mulher, porque eu tentei, eu convidei você antes, você não não. quis. Eu ainda vi ali, quando você mandou a mensagem, eu falei, aí tem. Eu falei, vou ficar quieta, não vou atender, não. Olha, a Aí você Cássia me pegou. falou, 2011, meu, é isso mesmo, 9 anos. Nossa, Nossa, falando 9 Monique, você anos. marcou É isso ali, aí. hein? Pois é, a gente se encontrou então há 9 anos atrás, para mim foi ontem, mas tudo bem. E perdemos, e a gente, na verdade, nunca falou sobre a sua história. Aí ontem, quando eu resolvi, eu falei, puxa, a Monique, ontem não, imagina, essa semana. Essa Aí ela semana. falou, tá, assim, acabou aceitando. E eu falei assim, fala um pouquinho de você. Quando ela começou a falar, eu falei, o quê? Como é que a gente nunca conversou antes? Então, gente, como ela morou fora e é uma mulher muito forte, muito guerreira, eu falei, cara, perfeito. Vamos falar então sobre o que é essa vida lá fora. Mas antes eu queria que você, apesar, quer dizer, na parte do seu casamento, dos seus filhos, eu perdi todo esse momento, né? Me explica um Uhum. pouquinho como é que foi daí para você sair do Brasil.
Na verdade, eu saí porque eu casei, né? Eu não queria nem ter casado. Eu brinco até hoje, mesmo como hoje eu sou separada, eu brinco com meu ex-marido, eu falo que o CNPq casou a gente, porque ele saiu para fazer um doutorado. E aí eu brinquei com ele, a gente começou a namorar, eu estava noiva de outra pessoa, aí conheci ele, mas não tinha nada com ele, nem nada e tal. E aí ele falava assim: você não quer ir embora comigo do Brasil? Eu falei: ah, só se for para França, para outro lugar eu não quero. Ele pediu a bolsa para França. Mas não porque eu falei, por pura coincidência, ele tinha pedido para os Estados Unidos e para a França. Tá vendo, Aí, Carline? Tá ouvindo, né, Carline? É assim que se faz, tá? Pode me levar para a Europa, eu tô amando. Regina Tacla, meu amor, seja bem-vinda. E aí, querida? e aí a bolsa saiu para a França. Aí falei: tudo bem, então vamos. Eu falei: mas casar não quero. A gente assina um contrato, faz alguma coisa, mostrar que a gente mora. Só que naquela época, isso há 30 anos atrás, você provar que você morava junto, nossa, você tinha que ter testemunha, tinha que ter mais de 5 anos de vínculo no mesmo na mesma residência. Aí, e era absurdamente caro, você tinha que ter um advogado, aí nós fomos ver, casar era mais barato naquela época, né? Então, acho que hoje ainda é casar, ainda é mais barato no cartório. Aí eu falei: tudo bem, vamos casar, mas nós fizemos um contrato, eu tenho isso guardado, eu estava tentando achar para poder até ler um pedaço. Nesse contrato eu falava para ele: estou indo com que eu estava indo com ele para a França e tal, mas que se a gente se conhecia, tinha 4, 5 meses só. Não desse certo, eu ia seguir minha vida, ele seguia a dele, e a gente não precisava nem pedir divórcio, só se a gente resolvesse casar para não gastar dinheiro. Então isso foi o que a gente fez. E nós fomos em 89 para a França. E aí ficamos. E nisso, assim, voltei 2 vezes ao Brasil, mas fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano, voltei de novo para lá. Então, nessa nós ficamos de 89 até 2003. Depois, de 2006, nós fomos também. Então, Mas peraí, você já falava francês quando você foi? pois é, eu tinha um francês que eu achava que era o francês, né? A paixão pela França, pela culinária, filme francês, música francesa, eu sempre tive. Minha mãe escutava muito. Você conheceu minha mãe? Minha Olha, mãe sempre gostou. Aí, peguei, não. Preciso nem fazer aula no Brasil, eu tô assim, fera no meu francês. Cheguei lá, lembro que eu fui comprar. Aí, o nosso apartamento era um apartamento pequenininho no início. Eu fui para uma cidade chamada. Em português se fala Grenoble, o pessoal fala Grenoble, que é do lado de Lyon, e em francês é Grenoble, que é os Alpes franceses, né? Na região dos Alpes, que é a região do Isère, de onde vem a lingerie Val Isère, que é o que vale todo do Isère, demais! que estava a minha casa, né? Passava do ladinho de onde eu morava. E aí. Ô, caramba, me perdi no que eu tava. Ah, não, no francês. Aí eu tô lá no apartamento e tal, eu fui preparar um jantarzinho, que aí o apartamento já estava montadinho. Aí eu falei: fui comprar uma baguete. Tá na França, tem que comer baguete, né? Fui comprar baguete. Quando eu cheguei na padaria, eu perguntei, era a época do franco. Aí eu perguntei: uma baguete. Aí eu perguntei quanto era. A pessoa já me olhou meio assim, era uma menina jovem. Aí ela: 100 francs. Aí eu pensei: 100 francos? Nossa, pagando 600 francos de aluguel, 100 francos de uma baguete? Eu falei: eu não vou comer baguete na França nunca, nem morta, né? Aí eu, merci, merci, fui embora. Aí quando o Luiz chegou em casa, meu ex-marido, aí ele falou assim: ué, cadê a baguete? Eu falei: não comprei, tu não acredita, custa 100 francos. Aí descemos. Aí ele: não é possível, vamos lá comprar uma baguete. Todo mundo come baguete, não é possível. Aí chegamos lá, aí perguntou, aí a mulher: 100 francs. Aí ele: caraca, 100 francos? Realmente é muito caro. E ele tinha feito uns 4 meses de francês. Aí, na hora, me deu um negócio, eu pedi para ela assim: pode escrever no papel? Aí ela escreveu: era 5 francos. Mas aí a gente: eu quero, eu quero. Aí comprei. Aí eu falei: gente, eu via que quando eu ia conversar com a pessoa idosa, a pessoa me entendia. Mas quando eu conversava com o jovem, não. Cheguei à conclusão que o meu francês era péssimo e eu só conversava com o velho. Ou seja, uma pessoa bem idosa. Pouco Tem que sentar e ter conversar com ele. paciência, talvez, né? Nossa, mas eu entrei numa livraria para comprar um livro, eu saí de lá meio quase que chorando, desesperada, porque eu não conseguia, a pessoa não me entendeu. Aí eu falei: não, eu vou fazer um francês legal, porque eu queria fazer faculdade, eu só podia estudar, eu só tinha visto para estudar, né? Naquela época, Hum, eles perguntavam, até era mais fácil. Hoje em dia, se você for, por exemplo, o marido sai para fazer um doutorado, você não tem um visto para estudar, você vai ter um visto de acompanhante.
Então você não pode estudar, não pode trabalhar, não pode nada. Então naquela época eu podia, eu tinha visto de estudante. Eu falei, pô, tu vou ficar aqui, pô, tem que estudar, fazer alguma coisa. Aí eu falei, não, aí eu fui correr atrás, aí eu conversei pedi para o Luiz, poxa, vê alguém lá na universidade, porque ele ficava no laboratório da universidade. Se conhece alguém que dê aula para estrangeiro. Aí apareceu a Santa Aurélie, foi minha professora, eu fiquei com ela, olha, foram quase 6 meses, 5 meses e uma semana. E eu fiz o BAC. O BAC é o vestibular, é tipo o nosso Enem. Ah, Só que o BAC lá é uma coisa assim, você faz uma vez, você pode fazer 500 faculdades depois, não tem essa de, por exemplo, aqui você fez uma faculdade federal, às vezes você até muda para uma outra, tem como reaproveitar, mas às vezes se você mudou a área, você tem que fazer um novo vestibular. Lá não. Fez o BAC, você tirou uma nota X no BAC, você tem uma gama de áreas que você pode ir. que Então, legal! eu falei, eu quero fazer o BAC. Aí meu ex-marido ria. Mas você vai ter que fazer uma prova oral. Como é que você vai falar? Eu falei, falando. Aí ele ficou meio assim, né? Aí eu falei, não, eu vou. Eu fazia aula todos os dias com a Aurélie. Eu tinha 2 horas de aula por dia. Bom, Eu cuidava de criança, pra você ter noção, eu ia cuidar de criança para pagar minha aula. Porque com dinheiro da bolsa não dava. Então eu cuidava de criança. Aí com dinheiro dessas crianças que eu cuidava, eu pagava minha aula. Eu fazia 2 horas por dia. Quando deu uns essa quase 6 meses, criança, filhos de franceses, não de brasileiros, de franceses. eram filhos de estrangeiros, não era só francês, não. Tinha muito, era filho de belga e austríaco. Aí E que você era pior, levava o quê para porque sua eu não casa? entendia nada. Eu não entendia nada. A criança pedia os negócios, eu mostro, eu ia. Era muito engraçado. Ó, a minha melhor e primeira amiga era uma russa. Ela não falava nada de português, nada de inglês, nada de francês. E a gente se entendia super É bem. a Me linguagem pergunta. universal, né? Mas, olha, a gente saía para fazer compra, ia para mercado, trocava receita, eu ensinava para. Olha, era coisa de doido. Bom, eu fiz o BAC. Aí, e fiz minhas aulas, tudinho, fui fazer o BAC. O BAC, ele tem as numerações, né? Então, você, tipo, é como se fosse aqui de 1 a 10, não lembro agora muito bem como é que era, mas, assim, eu fiquei com uma nota bem alta, justamente aonde? Na prova oral. Aquilo Nossa! me deixou assim que eu falei, nossa. Aí eu falei, não. Aí fui fazer letras. Então eu fiz letras primeiro lá, né? Eu fiz letras, aí eu fiz francês e fiz história da França. E aí Que tinha demais! um Quanto professor tempo de brasileiro. faculdade lá? Quanto tempo? Lá você faz 2 anos de faculdade, aí você faz 2 anos. Esses 2 anos, na verdade, ele serve, é uma base para todas as outras. Aí depois você faz a especialidade que entra com uma maîtrise, que é o mestrado. Então, aí você faz mais um ano de mestrado. Então, em 3 anos você tem um curso. E você tem a base para fazer outros, né? Três Menos anos você está medicina. formada. Não, e assim, é direto, né? O dia inteiro. Então, e é bem. Isso é uma coisa que eu acho muito diferente. Eu fiz faculdade aqui também, é bem diferente. Lá você foca na tua área. Você não perde tempo fazendo coisas que você não vai usar, entendeu? Você é bem focado. Então, quando você sai dali, você sai um bom profissional. Você sai, só não sai entendendo quem não quer. Também, se você não entender, você não passa, você não consegue se formar. Então, assim, é bem legal. E aí você tem essa base dos dois Essa anos, faculdade era gratuita? era, era gratuito. Que Na França não tem muita maravilha! gratuita, não, mas quando você, dependendo da nota, você consegue. Aí você Ah, não paga. Eu não paguei a nada. bolsa vai de Nem acordo tive. com a nota do seu. Como é que é o nome? É o score, né? Que você tem lá, quando você, a tua nota, o teu ponto, é que é ele que vai te decidir se você, por exemplo, você pode ir para uma particular pagando 50%. Ou você vai para uma particular e você não vai ter que pagar tudo, entendeu? Então aí depende de como. Agora, mudou muito. Depois que entrou começou a comunidade europeia, houve uma mudança enorme, inclusive nisso também. Então, já não é. Eu fui privilegiada, peguei uma época boa. Tanto que eu fiz letras. Aí eu acabei ficando com um francês muito bom. Não é querer me gabar, mas eu vejo pelos amigos. Aí todo mundo fala, mas não é possível. Você nasce. Eles falam que eu nasci no Brasil por engano. Porque eu sou. Assim, eles falam, você é uma francesa. Você às vezes se veste, o Nossa, jeito, sabe, o jeito de falar. Não tem como é que é a pronúncia, né? Assim. o Eu não sei nem como sotaque, é que fala em né? português. Sotaque, isso, sotaque.
meu francês sai um francês. E eu converso de tudo, mas eu, assim, eu aprendi a pensar em francês. Então, É. isso é uma das coisas que a minha professora falou. Enquanto você não aprender a pensar, você não vai falar o francês correto. Mas é a E mesma coisa realmente, que o inglês, né? É a mesma coisa que o inglês. Quer dizer, é a mesma coisa que exatamente. uma outra língua, né? Quando você vai para um É, outro lugar, que foi o que aconteceu comigo, exatamente. fui morar nos Estados Unidos. Aliás, na verdade, quando eu voltei para cá, eu não conseguia mais pensar em português, demorou muito. Mas Tudo, até hoje é o todo que acontece raciocínio. comigo. É, é. Comigo até hoje, quando eu vejo, eu estou pensando, às vezes eu vejo quando eu estou escrevendo alguma coisa, ali no meio, se eu parar para ler ou alguém pega para ler, tem alguma palavra que está em francês, não está em português. Tem Olha que horas que eu fico engraçado. procurando, gente, como é que é isso em português? Como agora, mesmo que você falou na pronúncia, eu estava no accent, e eu pensando, meu Deus, como é que é em português? Então, essas coisas, Deixa eu dar um alô aqui rápido para Matheus Cobb, para Gustavo Corte, meu amigo e meu ex-marido, para o Miguel Banduque, meu amigo querido, Leãozinho, underline 1982, seja bem-vindo. Kátia, minha irmã, Luiz Carline, já falei. Sejam todos bem-vindos. Vai, amor, continua, desculpa. E bom, aí e aí, você. Ah, e aí eu entrei numas de, o casamento estava indo bem, opa, opa, aí deu veio a uma, primeira, né? deu Aí, uma mas eu pausa. tinha Espera um pouquinho filosofia. só. Espera um pouquinho Hum. que pausou. O casamento estava indo bem, depois disso não ouvi mais. Não, falei, o casamento estava indo bem, aí veio a ideia de ter um filho. Tipo assim, aquilo que a gente achava que, por muito pouco tempo de conhecimento, né, de ter convivido junto, não desse certo no casamento, estava dando. Então eu É. falei, aí, vamos ter um filho? Vamos. Aí tivemos a Isabelle, que é a mais velha, que vai fazer 29 anos esse ano. E eu tinha que estudar, mas eu tinha a filha. Mas lá tem um negócio maravilhoso chamado garderie. Então, o período que eu estudava, eu deixava minha filha na garderie. Uma boa parte dela paga pelo governo francês, a outra parte eu pagava dentro do que eu ganhava. Então eu pagava muito pouquinho para deixar num espaço assim de primeiro mundo mesmo, maravilhoso. Então eu deixava, tanto que as crianças não gostavam de voltar para casa, era, sabe, queria ficar lá. E aí depois veio a segunda Mas e eu era o quê? resolvi Era fazer o quê? Era uma escolinha? Era a um. garderie é como se fosse, Me deixa eu lembra ver um o que que jardim, seria. me lembra jardim, né? Alguma coisa assim, o Não, nome. a criança ela não vai estudar ali, ela só vai brincar, porque é pequena ainda. Você lá para a Ah, para escolinha brincar. só vai Tá, para o maternal com 2 anos e meio. Fez 2 anos e meio, vai para o maternal, aí é o dia inteiro. Então certo. aí a criança fica o dia inteiro. Aí você foi E trabalhar. não, aí eu não fui trabalhar ainda, eu só fui trabalhar depois. Depois eu Hum, voltei para o Brasil, fiquei aqui um ano, voltei para lá e aí lá eu fiz um concurso. Mas aí eu já estava com os 3 filhos quando eu comecei a trabalhar. O Lucas era pequeno, tinha 2 anos, aí eu já era região parisiense, já não era mais em Grenoble. Então eu já não, estava em calma, Paris. volta. Peraí, volta lá que eu te atropelei. Então tá. Aí você botou a criança ali, a sua filha ali, e você foi fazer o quê? Estudar? Aí eu fui fazer outra faculdade. Foi quando eu De fui quê? fazer serviço, aí eu fiz serviço social, né? Aí eu fiz serviço social e eu falei, eu acho que eu vou querer trabalhar um pouco com isso e me especializei na terceira idade, que eu achei assim, lá muita gente fala, o idoso é abandonado pela família. Não é, eles botam em asilo, não, eles quase não colocam em asilo. O idoso, ele fica na casa dele, na convivência do lar dele. Então, o que o governo francês, que é a Sécurité Générale, que é como se fosse um seguro geral, né? Vamos falar assim, e traduzindo, não sei se seria mais ou menos isso, é como se fosse o INSS. Todo o Certo. atendimento que o idoso precisa, ele vai receber na casa dele. Então, por exemplo, ele não tem quem faça comida, ele não pode cozinhar. Ele vai receber a comidinha dele todos os dias nos horários certinhos. Tô Ele não. brincando. Não, eu fazia vistoria disso. Eu vistoriava para ver se tudo estava ok. Então, eu ia ver se a pessoa, por exemplo, tinha uma senhorinha que ela não cozinhava, ela não podia tomar banho, tudo dela ela dependia de alguém. Então, o médico ia em casa, ela precisava cortar a unha, ia uma pessoa para cortar a unha dela, para dar banho nela todos os dias. A comida dela chegava, o café da manhã o filho dava, mas chegava o almoço, depois vinha o lanche, aí a pessoa que vai levar, ela tem a chave da casa da pessoa. Ela entra para poder. Aí ela não só leva, como ela dá a comida.
entendeu? Então, Gente! aí fica destinado uma pessoa, por exemplo, aquela pessoa vai, por exemplo, eu, no dia que eu ia fazer essas vistorias, eu ia, ficava, passava uma hora, tipo mais ou menos uma hora e pouquinho, porque eu queria ver o pessoal chegando também. Inclusive, tinha uma casa que era na quarta-feira, porque na quarta, na região parisiense, naquela época, agora já mudou, as crianças não tinham aula na quarta, mas tinham aula no sábado. Então, Aham, sábado a criançada estava em casa, ou você levava para natação, para fazer qualquer atividade de equitação, que eles aham. oferecem tudo isso de graça. Aí eu levava as crianças comigo, nessa senhora. Ela pediu que eu levasse as crianças. Aí eu comecei, aí toda quarta-feira eu levava, só que a minha visita era para fazer, a dela era a única visita, porque eu tinha os 3 filhos. Lá com 3 filhos eu sou considerada uma família numerosa, então eu tenho que trabalhar um tempo menor, porque eu tenho que ter tempo para os meus filhos também, eu tenho Ai, que ter tempo gente, para minha casa. gente, gente, Olha, a que história é maravilha. outra, Que é outra. maravilha, eu não sabia, não tinha a menor noção disso na Olha, França. quando o pessoal lá, os franceses falam que eu nasci por descuido, às vezes eu brinco que eu nasci por descuido aqui, porque de coração eu amo a França. Porque, olha, assim, tudo que você tem, você paga imposto, mas você tem de volta. Sim, Hoje eu mas sei aqui que a você situação paga lá está imposto também complicada, aqui, né, gente? Agora, porque aqui a gente envelhecer não tem, aqui né? e envelhecer na França é uma diferença absurda. Ó, não, É não para você precisar ver pagar como é escola. possível, né? Para a gente ver como é possível. Não, é Tudo isso possível, gente. É acontecer. possível sim, é possível sim. Infelizmente, é como você falou no início. É política, é governo, né? Não há interesse. A mesma coisa, bom, não vou entrar em política, não, senão a gente parte para o outro lado. Mas, Não. bom, e aí eu acabei fazendo esse outro curso, me formei. Ah, e falar nisso, o meu ex-marido, ele ficava, porque eu fiz Aliança Francesa, fiz um curso rápido, mas eu fiz. Quem corrigiu a tese dele de doutorado? Fui eu. Eu fiz toda a correção. Aí eu já tinha terminado o curso de letras, eu fiz toda a correção da tese dele, e inclusive foi aplaudido porque a tese dele estava muito bem escrita para estrangeiro. Aí na época, o pessoal da banca falou assim: olha, eu não sei se você pagou alguém para escrever, mas se foi você, eu te dou os parabéns, porque você é o primeiro estrangeiro que conseguiu escrever uma tese em francês, não sendo francês. Aí ele chegou na hora Arrasou, e falou: Monique, eu escrevi, arrasou. mas quem corrigiu foi a minha esposa. Então foi aquele negócio todo, sabe? Então eu falei, mas realmente fiquei com francês muito bom. E aí, bom, depois, lá na época, eu nunca gostei de ficar parada, eu sou elétrica, né? Então eu tenho que estar, eu brinco, assim, tem uns amigos que falam que eu sou ligada em 880. Eu falei, hoje eu estou em 440, eu estou diminuindo. Mas eu já fui assim, eu tinha que fazer muita coisa. E Mas eu vem sempre cá, gostei. você trabalhou, depois disso aí, você trabalhou em quê? Você ficou nisso muitos anos? Não, olha só, depois que eu terminei de fazer esses estudos, que eu terminei o serviço social, que eu ainda estava em Grenoble, lá não tinha, eu não podia, eu não tinha visto para fazer concurso público. Eu só fui ter visto para fazer concurso público em 99. Aí em 99 eu fiz concurso público, mas eu já morava na região parisiense. Aí eu fui fazer justamente para a Sécurité Générale, que seria o INSS aqui do Brasil, e para trabalhar como assistente social, e na terceira idade. E foi o que eu fiz, né? Então, durante esse. Aí foi de 90. Eu fui chamada assim, eu fiz o concurso, não deu um mês e meio, eu já estava trabalhando. Eu fui chamada logo em seguida, porque era uma carência grande de assistente social para a terceira idade. Então, eu fui chamada, tipo, um mês e meio depois eu estava trabalhando já, e na época eu tinha 2 idosos por dia, então era um de manhã e uma à tarde. Aí isso na segunda, na terça, na quinta e na sexta. E na quarta-feira eu só tinha um idoso à tarde, porque eu tinha as crianças de manhã comigo. Então eu não E podia. você sabe que trabalhar com idoso é uma coisa muito especial, né? Ai, muito bom. Você tem que ter um talento, tem que ter Você sabe que eu tenho uma paixão muito grande. Eu não sabia disso da sua parte. Eu estou muito, assim, muito feliz de ouvir isso, porque eu bolei um curso uma vez, uns anos atrás aí, para idoso, né? Para terceira idade, Aham. né? E é teatro, dança, artesanato e Ah, muito canto. legal. Teatro, Muito dança legal. e isso. E aí foi maravilhoso. E acabou que eu Ai, juntei tudo para um curso de teatro. Então ficou um teatro terapêutico
para a terceira idade. Muito legal. E eles precisam Eu muito. amei, é muito amor, é muito carinho, é muita dedicação deles, é um outro universo. Então, eu estou Ah, muito encantada completamente. de saber que você teve todo esse É. envolvimento e estudou para trabalhar com eles, né? Sensacional, Não, Vicky. eu estudei, eu sempre gostei, né? Então, tipo, minha avó, por exemplo, a minha avó era uma pessoa que a única casa das netas todas, dos netos, 17 netos, a única casa que ela vinha e ficava era minha. Porque aqui, nossa, tua mãe pegou, chegou, teve na minha casa com a minha avó também. Mas a minha avó vinha e, assim, a gente, o que acontece, isso acontece no geral, eu vejo minhas primas, ninguém para escutar o idoso, né? O idoso chega, eu vou virar uma idosa, daqui a 3 anos eu já sou terceira idade. De repente eu vou contar a mesma história 10 vezes. Mas, gente, escuta. O que que eu fiz da minha avó? Isso foi um negócio que foi muito legal também. Como ela vinha muito para minha casa, ela contava as histórias dela, e eu contava minhas histórias lá de fora, aquele negócio todo, a gente sempre conversava. Eu comecei a escrever o que ela me contava. E um Ai, pouco antes dela falecer, na verdade, quando ela fez 98 anos, nossa, 98 não, 95 anos. Eu fiz os contos da Dona Aldinha. Então, ali eu contei a história dela, desde a guerra, aquela coisa toda. Então, com foto. Então, eu juntei isso tudo. Mas eu escutei, às vezes, 10 vezes a mesma coisa, mas cada mas vez que ela eu viu esse escutava, encontro eu antes dela. pegava algo diferente. Hã? Ela viu que você fez isso, foi Viu, antes dela viu. falecer. Antes dela falecer. Ela faleceu 4 anos depois. Então ela Presente viu. assim, presente Não, foi muito legal. inesquecível. Né? Ela leva Aí, aquele pro astral, mas a gente sabe que está pô, com sempre perto do certeza. coração. Ah, Mas ela sensacional, gostava. E às Monique. vezes ela chegava aqui em casa, ela falava assim, quando chegava alguém, aí a minha avó estava tipo descascando um legume, alguma coisa. Aí falava, ó, dona Alda, a senhora tá trabalhando? Ela, tô, para pagar minha comida, que senão minha neta, ó, se eu não trabalhar, eu não como. Ela sempre falava isso. Mas eu Querida. não era ela era brincadeira dela, né? Mas era incentivar. Eu botava ela para costurar. Aí ela, mas eu já não estou enxergando, essa roupa aqui não vai ficar boa. Aí as meninas colocavam, Bisa, tá linda, maravilhosa. Mas a gente tem que incentivar, a gente tem que, sabe, a pessoa tá idosa, ela não tá morta, ela precisa fazer um monte de coisa, ela tem que continuar assim, no tempo dela, mas ela tem que fazer. É. Então, por isso que eu Se sempre gostei de lute, se trabalhar sente mais. viva, né? E o idoso, não é só aqui, mas no geral, ele é muito carente e ele sente falta disso. Falta É, de alguém que sente do lado, às vezes só para escutar a história dele. é Não precisa verdade. falar nada. Então, aí eu acabei me aperfeiçoando. Meu mestrado foi justamente na terceira idade, mas terceira idade, dando continuidade, o tema até era continuidade à vida. Sou da terceira idade, mas ainda estou vivo. Então, eu ensinava tricô, porque eu sei tricô, crochê, bordado, patchwork, tudo um pouco eu fazia. Então, eu fazia cozinha, tinha a época de fazer a culinária, eu fazia culinária brasileira num castelo, isso era na região parisiense. Era um negócio assim maravilhoso. Não, pera um pouquinho, Antes, peraí. hum, Peraí, você acabou com o projeto para a terceira idade. Ó quem está passando aqui, ó. Ai, ó, quem? minha mãe. Ah, mami, beijo. Eu falo que é minha mãezona do coração. É uma linda. Você estava falando, peraí um pouquinho, você então, trabalhando com a terceira idade, aí você parou para você começar esse nome. O que que é? É isso que você fez? Você Não, não, parou? assim, a Você estava em terceira alguma idade, cidade? quando eu já estava em Paris, é que eu já era concursada e fui trabalhar, né? Então, Ah, mas antes disso, eu criei um projeto chamado, que é um projeto em português até, Recriando, e que ali, nesse projeto, eu trabalhei com a terceira idade, com criança também, que eu trabalhei em mas, escola e trabalhei com a terceira idade. mas o que que Antes, você falou aí de Castelo? não, Castelo eu dava aula, era culinária. Peraí, mas isso foi junto? Ao mesmo Tudo, tempo? tudo. Quando eu trabalhava como assistente social, tá? Tinha essas casas para fazer. Uma vez por semana, uma vez por mês, tinha um encontro onde a gente fazia uma culinária. Então, a minha era uma vez por mês a culinária brasileira. Aí tinha numa semana a francesa, tinha a italiana, porque lá Aonde isso, Monique? na Aonde França, que em é? Paris. Hã? Paris. Paris. Sim, mas esse encontro era onde? Num Era castelo. É um naquele castelo que castelo.
Porque esse castelo era um castelo que, na verdade, era usado para você fazer qualquer tipo de trabalho, por exemplo, podia apresentar você quer montar um teatro, vai fazer uma peça de teatro, você não tem onde apresentar. Esse castelo é um castelo de uma cidadezinha chamada Gif-sur-Yvette, que pertence à população, e você só chegava lá no dia tal, eu queria apresentar uma peça de teatro aqui. Aí tá disponível, tá. Você usava, você não pagava nada por ele. É como se Lá a fosse gente um centro cultural, vamos dizer um assim. centro cultural, só que dentro de um castelo, exatamente isso. Que Então, demais, cara. tinha muita coisa legal que acontecia lá. E uma delas era essa, a nossa culinária. E aí eu acabei ficando com a culinária brasileira. Nossa, quando eu fazia muqueca, lotava de gente. E eu fiz gastronomia também lá em Paris. Só que a Você fez o gastronomia quê? francesa. Faculdade de gastronomia? Na verdade, assim, a faculdade, não fiz faculdade de gastronomia. Lá, quando você é residente, que era o meu caso, você tem pela Cordon Bleu, você pode, como residente, você pode fazer curso de gastronomia. E esses cursos de gastronomia são como? Eles são direcionados por área. Então, você pode se especificar numa área, por exemplo, no sul da França, no centro-oeste. Por exemplo, eu morei no centro-oeste, mas adoro a culinária do sul da França, provençal, e o norte da França, que são as terrines, que é a minha paixão, que eu amo de paixão. E aí você, por exemplo, você não vai pagar um preço de um cordon bleu, que é caro, um curso, um cordon bleu é muito caro, mas você paga como residente e em cima do valor do teu salário, do que você ganha. Aí, por exemplo, você ganha, vamos lá, 1.000 euros, por exemplo, por mês. Eles vão calcular uma porcentagem lá e você vai pagar, de repente, tipo, 30 euros por mês, O para você poder fazer percentual isso. em cima do que você ganha. Percentual é em cima do que você ganha, não é um valor X Meu. específico para todo mundo. Aí eu falei, eu vou fazer. Aí eu tinha ido para o sul da França muitos anos antes, e eu fiquei apaixonada pela culinária. Eu adoro berinjela, eu adoro pimentão amarelo, pimentão vermelho, abobrinha, essas coisas. Eu falei, e os temperos, né? Aí eu falei, eu vou fazer do sul. Aí eu fiz do sul. Aí depois eu fiz do norte. Então eu fiz as duas. Então eu sou assim, eu tenho um certificado de gastronomia, formada em gastronomia, mas como residente da França. Ou seja, trabalhar aqui com gastronomia, eu poderia trabalhar numa cozinha, num restaurante com certeza, mas não como chefe. Entendeu? Essa é a diferença. Lá eu poderia Pode, mas não trabalhar. como chefe. Aqui você está falando, aqui você Aqui pode, não. mas não como chefe. É Aqui isso? não. Aqui eu tenho que fazer algum curso para Então ou lá, de cozinheiro, alguma coisa. Lá eu podia trabalhar em restaurantes pequenos, não em coisas enormes, né? Mas poderia me especializar sim. pode te dar um beijo aqui para o Felipe, que acabou de entrar. Para Me chama. Cláudio, não. É Claburdignon. Não consigo, gente, não dá. Tá longe aqui. Um beijo Eu para não Sol, enxergo. minha xará, que eu vi aqui também. Espera um pouquinho só, Tem alguma querido. coisa bourguignon. Parece bourguignon? Adnilson. Bourguignon. Não consigo enxergar. Espera aí. Quem mais entrou aqui? Cara, Ai, agora passou, agora que eu não vejo mesmo. Mônica, D'Angelo, Paulo Roberto, Sol Silva, Liz e o... Ui, meu Deus! E o Newton. Sejam bem-vindos, queridos. Estamos conversando com a minha amiga que viajou, que morou fora e estudou e trabalhou, fez coisas maravilhosas. E aí você, então, fez esses cursos de gastronomia e você trabalhava com gastronomia lá? Não, não, nunca trabalhei com gastronomia lá, não. Fui trabalhar com gastronomia francesa no Brasil. Trabalhei aqui, Peraí, daqui a pouco mas você lá chega no Brasil. não. Continua lá. Aí lá você ficou Não. ainda trabalhando com os idosos, então? Aí lá eu trabalhava com os idosos, eu dava essa minha aula, eu tinha meu projeto que funcionava na escola, porque eu também fazia trabalho com as crianças nas escolas, na escola dos meus filhos, principalmente, porque na cidade que você mora tem a escola para atender, para o pequenininho, para o maternal, e tem a outra, vamos dizer, para o fundamental e para o ensino médio. Eu tinha duas no fundamental e como é que chama? Infantil. Então, eu trabalhava com as duas escolas. Eu trabalhava com as duas escolas. Fiz carnaval. Nossa, isso ficou, foi na saiu. Isso foi muito legal, porque a cidade era uma cidade pequena, chamada Les Ulis, e várias cidadezinhas ao lado, né?
E saiu nos jornais das cidades todas. Vai ter carnaval em Les Ulis, vai ter carnaval brasileiro. E foi um negócio assim. E o carnaval é um dia só. Lá só se comemora na Europa inteira, nos Estados Unidos também, o carnaval só na terça-feira de carnaval, né? É porque Então, terça-feira que é que é o carnaval. dia de carnaval, né? O dia oficial Oi? de carnaval é É terça-feira, não é? terça-feira, terça-feira de carnaval. É. Uhum. E aí eu fiz, só que eu fiz um carnaval diferente. Uma das coisas que me chamou a atenção, hoje eu sou gestora ambiental, mas uma das coisas que me chamou a atenção foi quando eu cheguei lá e que eu vi que todo o resíduo, vamos dizer, o lixo, era separado. Isso em 89, eles já faziam isso há 8 anos. Então, aí, assim, começaram em 81, né? A gente não é nem um pouco atrasado. Mas era tudo separadinho, com os compartimentos na rua que você chegava, colocava garrafa, tudo, né? E aí, quando eu já estava em Paris, em 2000, foi em 2000, 99, 2000, eu tinha um monte de. Eles não tinham carnaval. As crianças vestiam uma roupa e andavam pela rua, porque é um dia feriado. Para as crianças, né? Para quem trabalha no comércio, não. Todo mundo vai trabalhar fantasiado no banco. Você chega no banco, o caixa está fantasiado. É carnaval. É Legal. muito engraçado. Aham. E aí, lá na cidade, o Como se fosse prefeito. o dia do Halloween nos Estados Unidos. Eles não Pois é, que têm é um muito legal evento, também. eles não têm um evento acontecendo de noite, assim, como, né? Não tem. Eles só Aham. andam fantasiados o dia inteiro, Andam aquele dia fantasiados. todo com Mas na fantasia. Califórnia, quando eu morei na Califórnia, foi o máximo, né? Foi o máximo. Isso foi muito legal, porque à noite, eles vão pra rua, vai todo mundo fantasiado, andando na rua, passam nas casas. E eu me vesti de bruxa, e a primeira vez que tocaram na minha porta que eu abri, ai, as crianças saíram correndo assustadas, eu tava muito feia, de bruxa, as crianças gritaram e Mas saíram é só correndo. isso que eles fazem, né? Eles vão atrás do doce, É. né? O trick or treat, Só por né, causa do deles, doce. Mas né? lá onde eu morava, o negócio era mais à noite. Na rua todo mundo tá fantasiado, mas à Ah, noite eles é? saem, todo mundo. A cidade fica lotada de gente andando pela rua. Aí você vê caveira, você vê que é muito legal. Em Orlando, não. Em Orlando, o que eles fazem é assim, de dia eles vão atrás do doce, né? Orlando, na Flórida, de modo geral, mas à Uhum. noite o que eles fazem é concurso de fantasias. Ah, tá. Lá não. Lá Eles não vi fazem isso. concurso valendo dinheiro mesmo. Então, aquelas É pessoas que ficam mesmo? o ano inteiro aprontando a Ah, mega tá. fantasia mais louca, mais legal, Ah, e aí eles fazem concurso. Isso aí acontecia direto, na minha época, pelo ah, menos. tá. Lá não tem isso, não. Lá eles apagam as luzes dos condomínios, você bota aquelas abóboras iluminadas, e a Ah, ideia é legal. assustar todo mundo, né? Então eles vêm tudo Claro. aí vem as crianças para assustar, isso é bem legal. Na França, eles também comemoram Halloween, lá no colégio com as crianças. É legal. E as crianças vão todas fantasiadas, fazem brincadeiras e tudo. Eles comemoram, apesar de não ser nada tradicional, porque o francês ele era muito tradicional, só fazia o que era dele. Depois, com o tempo, foi melhorando e hoje, minha filha, eles Ainda falam até bem. português. Eu tive em Ainda Paris bem. ano passado, eles falam até português na rua para poder te agradar, sabe? É totalmente diferente hoje. É, Mas eu fiz o carnaval, que eu ia te falar do carnaval, eu fiz esse carnaval só de reaproveitamento. Então, nós fizemos boneco com caixa, as roupas, máscaras, mas tudo com papelão, com coisas que no caso iam ser descartadas. Eu aproveitei para fazer com as crianças isso. Então, nós fizemos o trabalho, toda, assim, tipo, o carro alegórico, né? Vamos dizer assim, que era pequenininho, mas que foi feito com um boneco todo carnavalesco e tal, mas tudo feito no papel, que as crianças ajudaram a fazer. Então, cada turma fez o seu, juntou lá e fizeram. E aí a cidade ficou conhecida com o Carnaval brasileiro porque o prefeito, ele colocou, eu consegui música de carnaval. E aí a escola, essa cidade até é uma cidade bem legal na França, porque é a única cidade que tem na Europa que você anda a cidade inteira sem precisar atravessar uma rua. Então é como a assim? cidade mais segura para criança. Ela tem passarelas, ela tem você não a rua é só para carro e para ônibus. Não passa, um pedestre não anda na rua, uma criança não anda na rua. E você tem passarelas, tem os caminhos todos, a cidade é toda desenhada com caminhos para você poder passar e Como é você que é o nome atravessa da de lado. cidade, cara? Les Ulis, se escreve L-E-S, Ulis, U-L-I-S. Les Eu vou Ulis, é do procurar lado de no Orly. Google Earth lá que Pode você procurar. entra. Eu vou procurar para ver.
Ai, que demais! Eu quero Muito, entender. muito legal. Que demais. Isso daí era uma forma de segurança, assim, a mãe, de repente, vamos dizer, a mãe não podia ir levar a criança para a escola, ou não podia buscar, a criança podia voltar, porque ela não ia botar o pé na rua. Então, e cheia de guarda, né? Guardinha nos lugares e tal. Então, quando se a criança tentasse botar o pé na rua, o guarda pé, já apitava, a criança Que voltava. delícia! Então, um Me negócio fala uma bem coisa. legal isso. Ó, E amiga, aí, bom, né? a gente tem 15 Ah, minutos, tá? ih, meu Deus. Tá. Por aí. Bom, aí nisso, lá eu fiquei. Eu trabalhava com essas coisas todas, criei esse projeto, que é um projeto que hoje funciona aqui em Petrópolis, em comunidade, tem uma Eu comunidade. queria saber, você mudou. Vamos lá. Daí você foi para o Brasil. Eu voltei para o Brasil, aí ficamos aqui. Dessa vez, quando nós voltamos da França, eu já fiquei mais tempo aqui, porque eu só saí daqui em 2013, 12, que eu fui para Califórnia. Mas Nessa vez até. que você foi para o Brasil, você foi para onde? Para o Rio? Não, quando eu vi, teve uma vez que eu vim ao Brasil, que eu fiquei um ano, eu fui para Espírito Santo, porque eu Certo. passei no concurso da Federal de lá, oh meu Deus, como é que é o nome da... Eu estava Nossa, troquei o nome da cidade. Vitória, eu passei para Vitória, mas eu morava em Vila Velha. Então eu passei para a Federal de lá. Mas aí, tipo, 10 meses depois, aí o meu ex-marido, a gente vai ter que voltar para a França. Eu abandonei, larguei. Então, larguei, fomos nós para a França de novo. Então, assim, isso é uma das coisas que eu vim fazendo várias vezes na minha vida. Fui largando, fui abandonando, né? Então, Uma que eu não deveria. pergunta, o que que ele fazia, o seu marido, seu ex-marido? Ele é físico, ele é pós-doc em física. Certo. Tá. E aí ele ficava. Só que ele, assim, ele é diretor de projeto, e na época, ele continua com esse projeto ainda, mas ele é diretor do projeto Brasil-França, né? Em magnetismo, e algumas outras coisas também, não me lembro agora direito. Então, ele representava o Brasil. Então, a gente, por exemplo, nessas saídas, a gente saía como diplomata porque ele representava o país Ah, nessas pesquisas, né, fora do Brasil, lá, por exemplo, na França, ele era o representante. E aí, através disso, é que eu também consegui visto para trabalhar. Porque se eu saísse, se ele fosse só um professor convidado, alguma coisa assim, eu não poderia trabalhar. que é só Então, foi acompanhar através. ele, né? Estou acompanhando. Aí, por isso que eu Entendi. consegui Como agora. ele foi Só como foi uma pena. diplomata, você conseguia trabalhar. E Eu aí você conseguia foi para a trabalhar. Califórnia? Fui para a Califórnia, depois nós fomos por causa do projeto que ele tem, que é Brasil-França, Brasil-Estados Unidos, é a mesma coisa, e com uma universidade lá, e aí foi para lá para poder desenvolver, porque o projeto já tinha sido desenvolvido no Brasil, com os americanos aqui. Os americanos vinham sempre. Aí chegou uma hora que o governo federal, Brasília, que na época ainda acho que era Dilma, né? Pegou, não, agora você tem que ir. A gente está só recebendo americano, agora é você que vai. E aí E nós você fomos. trabalhou lá nos Estados Não, lá Unidos? eu estudei. Não, lá só estudei. Só estudei. Mas você podia Trabalhando. trabalhar lá também, indo como Não, também não podia, não. Não podia, não. diplomata. Não Tá. podia, não. Mas ele É. não foi como diplomata. Foi. Mas a Porque a Califórnia regra nos Estados Califórnia não Unidos aceita. nos Estados Porque os Unidos é Estados outra. Não, Fala. os Estados Unidos tem um negócio que é bem diferente. Você vê pelas leis também. Cada estado tem sua lei. Você, por exemplo, às vezes em uma você vai pegar uma perpétua por um crime, que na outra você vai pegar 15 anos. É A isso aí. mesma coisa é para isso. E a Califórnia, ela é bem, porque ainda mais que assim, o policiamento todo da Califórnia todos eles são ex-militares. Então o negócio é assim, é maravilhoso. Eu fiquei apaixonada. Nossa, se eu tivesse que escolher hoje, assim, eu moraria um pouco na França, um pouco na Califórnia, porque eu amei. Aquele sol de lá é Eu maravilhoso. morei um ano na Califórnia, mas eu não amei. Amei. Eu amei. Amei. Achei, assim, bem legal. E, assim, eu conhecia pessoas de 500 lugares diferentes, né? Também ainda tinha isso. Fiz muita amizade com mexicano. Isso aí foi o máximo. Comi aquelas lentilhadas, aprendi a fazer comida mexicana, que eu falei, nossa, amei. Então, foi bem legal também. Eu gostava de coisa mais. Eu gostava de uma cidade mais tranquila, Mas a sabe? cidade que eu morava era hiper tranquila. É? Ah, não. Eu fui Era. para Los Angeles e São Francisco, quer dizer, eu fiquei. Não. Aí é loucura. Eu não Não, estava afim disso. eu tava a 40 minutos, mas 35 minutos de Los Angeles e 30 minutos de San Diego. No primeiro dia que eu fui, Monique, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fiquei tão traumatizada, cara, que eu falei, o que eu tô fazendo aqui, gente? Porque eu morava em Ai, Orlando. E meu pai me obrigou a ir para casa dos meus tios em São Francisco. Aí fui obrigada, né? Enfim, quando cheguei lá, no primeiro dia,
tinha um guindaste assim no meio da rua em Los Angeles, uma obra, Uhum. assim, mas aquele guindaste, aquele muito, muito Enorme, enorme, altão, são gigantescos. e um louco pendurado lá em cima ameaçando se jogar, drogado. E eu sempre fui muito, muito zen, assim, uma pessoa, né? Naquela época, então, que eu era solteira, só aquilo ali me chocou muito. Uhum. Todo mundo gritando em volta, sabe aquele primeiro dia? Aquilo ali para mim, eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. E era uma cidade muito movimentada, era uma grande cidade, né? Uhum. São Francisco e Los Angeles, que ela está muito É próxima. muita gente. Eu Aí gostava de Los Angeles para passear só. Tipo assim, passear que eu digo é Jardim Botânico, assistir show, porque tem muito show grátis. Então, lindo, Whitney lindo. Houston eu assisti. Nossa Senhora, eu quase tive um treco porque eu consegui assistir o show dela. Infelizmente, Eu de depois quem eu ela. não ouvi? Whitney Houston. A da Whitney Houston. Ah, É. Nossa, eu fiquei assim, foi no Jardim Botânico, que é lindo, e foi de graça, gente, de graça, que é isso? De graça, foi maravilhoso. Então eu ia para essas coisas, assim, mas não. Mas onde eu morava era mais tranquilo, né? deixa eu te falar que eu quero que você volte rápido pelo tempo aqui. Ah, Eu quero que você volte para falar do seu projeto. Aí você veio para cá, de volta para o então eu Brasil. vim para cá, e aí eu comecei, eu dei continuidade ao meu projeto, que nasceu na França esse projeto, só que aí Aham. eu trouxe ele para cá e resolvi fazer. Aí eu queria, na verdade, eu queria entrar com o projeto, trabalhar com ele. Aí não me deixaram aqui. Porque eu não tinha nenhuma especialidade na área. Eu falei, gente, mas é um projeto, eu preciso fazer o quê então? Aí começou uma briga danada, não queriam deixar eu registrar o projeto, porque eu não podia trabalhar com ele em comunidade, eu não podia fazer nada, o prefeito que tinha na época, não, que não pode, porque ainda mais que esse projeto foi criado fora do Brasil. Eu falei, mas é meu. O projeto está em português, se chama Recriando, Reutilizar, Criando. Aí, não, eu falei, então tá bom, vou fazer uma faculdade. Aí fiz gestão ambiental. Aí quando eu terminei gestão ambiental, eu falei, tá aqui, ó. Agora eu tenho gestão ambiental, vocês vão deixar eu fazer ou não? Agora pode. Eu falei, então tá bom. Aí eu entrei. Ajuda, pessoal ajudar é muito difícil. Alguns amigos na França às vezes mandavam dinheiro, eu estava precisando de material, tipo cola, coisas assim, eu preciso, porque tento reaproveitar o máximo tudo e gastar o mínimo possível em material. E a Quer dizer, ideia do você projeto, trabalha com o aproveitamento do lixo. isso, é. Ó, Certo. por exemplo, olha aqui, ó. Dá para ver? Dá para ver. Você que Isso aqui é fez? tampinha de lata, de cerveja. Ó. Que Eu tenho uma linha de bacana. bijuteria eco. Eu faço bijuteria de papel. Tem uma linha de bijuteria eco, Vem cá, que a é gente tudo. acha isso na internet? Olha, até a minha página tá meio bagunçada lá, parada, por causa desse negócio da quarentena. Qual As página? Fala lugares. pra as- gente. eu mandava para alguns estados e aí parou tudo. Mas eu vou te mandar umas fotos para você ter uma noção do que tem. Mas não, como é que a Aqui, gente isso acha? aqui é um. Se a gente Isso quiser. aqui é um anel feito de alumínio. Tá vendo? Ó, isso Que aqui é. demais, Monique. Aí eu falei, Peraí, eu tenho que estar peraí. sempre Eu quero ocupada, né? saber se E alguém aqui aí, em vamos São lá. Paulo quer comprar, Monique. Aonde que eles podem ver o que você já tem lá? Lá onde? No teu Ah, Instagram? não, no Instagram, não. Olha só, eu sou horrorosa com o negócio de Facebook, Instagram. Sabe como é que eu fazia? Eu Tem que mandava fotos para as fazer, pessoas. Monique. Eu tenho que Então, criar isso daí. Aí eu peguei um rapaz que fez umas fotos maravilhosas, isso foi em finalzinho de fevereiro. Aí ele, a gente vai e marcou. Eu falei para ele, me procura depois de 20 de março, porque eu enrolada com o mês de março, porque eu faço um monte de atividade por causa do mês da mulher aqui na cidade. Aí eu peguei, me procura depois de 20 de março. Aí entrou a quarentena e a gente não fez nada, tá tudo parado, entendeu? Monique, tira foto e joga no Insta. Eu tenho que fazer, eu tenho que ter gosto para mexer. Eu não tenho muita paciência, não, sabia? Mas eu vou fazer. Ah, Vou meu, fazer tem isso uma foto daí. básica, sabe? E bota no Instagram para a gente poder Aham. curtir, Porque no seguir, caso, comprar. Você bota no a minha correio. venda, as minhas vendas acabavam que elas eram diretas com as lojas, né? Então eu vendia direto para a loja, para Brasília, para o Sul, para São Paulo, também interior de São Paulo, tem Minas Gerais, Rio de Janeiro, no Shopping Leblon tem uma loja que vende. Então ficou assim, direto com os donos, né, de loja. E só que agora parou também, porque agora que eles acho que vão começar a pedir, porque tinha a loja do Shopping Leblon. Se eu mandasse 40 peças, vendia as 40. Se eu mandasse 60, vendia as 60. E ela Você sempre me encomendava, ela falou assim, me manda 30 colares. Eu mandava 35.
Ela, mas eu te paguei 30. Eu falei, quando tu vendeu os 5, tu me paga. Aí ela, vendi tudo. Era sempre assim, vendia, a saída era muito boa. Aqui não é muito bom, não. Aqui em Petrópolis o pessoal não dá muito, muito valor, não, sabe? Ainda Gente, mais que assim, Monique é com líquido. K, Cornelsen. Olhem aí no Instagram dela. Fiquem ligados porque eu Vai cobrar. vou cobrar dela essas fotos no Instagram para a gente ver esse trabalho. Agora me fala uma coisa, quem faz o trabalho? Monique, eu tenho Bom, pouquíssimos minutos. Quem essa faz? parte toda da bijuteria eu faço sozinha. Mas o que eu faço na comunidade é eu que faço. Eu que sou, vamos dizer lá, design, eu bolo o negócio todo e eu faço reaproveitamento de bijuteria antiga. Então as pessoas me dão um monte de bijuteria, eu separo. Que aí, por exemplo, eu faço bijuteria de papel, ali eu boto as contas, as coisas diferentes que Monique, eu vêm. adoro fazer isso. Ah, eu amo. E Adoro. aí, ainda faço, Todas as sabe o minhas quê? bijus eu transformo inteira, inclusive a Sema tá aí, a Célia tá aí, elas me mandaram. Gente, olha só, Iguana Decor. Esse é o nome de uma empresa que me Pronto. mandou um armário de 1,80 m de Eu vi esse bijuteria. armário, eu fiquei maravilhada. De Eu vi, eu falei, bijuteria, tá no meu gente, Instagram. Lá embaixo você uhum. procura, gente, e elas Nossa, é mandam para qualquer maravilhoso. lugar do Brasil. É uma coisa maravilhosa. As minhas bijuterias, eu transformo elas. Você está falando uma coisa que Aham. eu amo fazer. Então, Iguana Decor, tá? Vocês acham no meu Tá, Instagram embaixo. E elas são divinas voltando, tá? Por isso que eu adoro, tá. porque elas sabem que eu amo mexer com bijuteria e Ai, transformar as eu bijuterias. adoro. Não, e é uma forma também de você não jogar fora. E tem pessoas que às vezes têm, isso aqui eu tenho, mas está meio antigo, você não pode modernizar. Pô, teve umas bijuterias que eu peguei de uma moça que era com uma corrente muito feia, mudei, botei couro, fiz uma mudança, e tudo couro é sobra de loja, daqui o pessoal me dá, eu tenho saco com um monte de coisa. E aí Sensacional, eu gente. mudei o negócio todinho, botei a foto do antes, a foto do depois, o pessoal fica maluco. Então, eu gosto disso. E o projeto na comunidade, na verdade, é para diminuir o lixo deles que eles fazem em casa. Tipo, não jogar fora por jogar, porque aqui no Brasil lixo não é nada. Lá fora, lixo é luxo, é dinheiro. Eles vendem. Eles não fazem reaproveitamento porque eles não são muito bons em artesanato. Mas eles vendem, eles devolvem nos supermercados. Aí a ideia aqui é o quê? Eles aprendem a fazer, ganham uma renda extra, tira a mulherada que fica na rua ociosa, eles limpam o terreno, ganham uma horta, que quando limpa o terreno, limpou, tirou tudo, não tem problema com dengue, com nada, já está tudo limpinho, então Monique, vou qual fazer o nome do horta. projeto? O nome do projeto. Recriando, ele é retracinho criando, reutilizar criando. É o nome do projeto. Recriando. Olha, Oi? Monique, faltam apenas, acho que, como eu cheguei atrasada, tá, 1 ou 2 minutinhos. Eu espero. Tá. Deixa eu falar uma coisa rápida para o pessoal aqui, porque Uhum. a Monique, para mim, ela representa aquilo que eu comecei a falar lá no comecinho da live, que não importa onde você está, se você dentro de você tem que ter essa pessoa, esse eu, lutador, guerreiro, que não para, que busca sempre uma saída no meio de qualquer situação, inclusive no lixo, fazendo Uhum. disso aí uma obra de arte e sobrevivendo disso. Então, não importa se você está na Europa, se você está nos Estados Unidos, se você está no Brasil. Em Isso é qualquer lugar. você. Então, essa criatividade, essa que é muito bom que o brasileiro tem, isso é do Aham. brasileiro, né? Isso. Ser inovador, ser criador, acreditem naquilo que você pode ser uma ideia boba. Vai atrás, que pode Não, fazer a vai, vai. transformação sua vida. Não é, A gente tem Monique? que, a gente tem que tentar, porque se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo ou não, né? Exatamente. Ó, Monique, lá meu fora, eles amor, são loucos para aprender a fazer artesanato, fazer tudo. Eu ganhava dinheiro com isso, eu ensinava a fazer crochê, patchwork, essas coisas. Juntavam umas mulheres e dava aula para elas. E elas aprendiam a fazer.